Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha envolvê-los, venha orientá-los, inspirá-los, fazê-los compreender a sua santa palavra, para que então vocês possam obedecer, seguir e usufruir os direitos, os benefícios das promessas de Deus. Nós falamos sobre o perdão, nós temos falado muito sobre o perdão. O perdão, o verdadeiro perdão, o perdão de Deus, só Ele pode dar, porque, em princípio, todos nós somos pecadores. Todos nascemos no pecado, fomos gerados no pecado, somos frutos do pecado, porque viemos da raça do pecado depois que Adão e Eva pecaram. Quer dizer que todos somos pecadores, todos, em princípio. Agora, o que acontece? Só Deus, só e somente Deus tem a autoridade, o poder de perdoar, porque só Ele é perfeito. Só Ele é perfeito. Santo, santo, santo. Só Ele é o Altíssimo Deus eterno. E só Ele é santíssimo. Por conta desse entendimento bíblico, só Ele tem autoridade para perdoar. Mas Ele também nos dá, que bacana, Ele também nos dá o poder de perdoar. É isso aí. Ele é a autoridade máxima do perdão. E Ele concede da sua autoridade de perdoar o privilégio para nós também perdoarmos uns aos outros. Se nós perdoamos, então Ele diz lá no céu, amém. Se nós não perdoamos, então Ele diz, olha, então vocês não vão ser perdoados. Porque o maior perdão é o meu. E eu lhes dou. Por que vocês não devem? Por que vocês não perdoam aos seus devedores? Então é assim. Você tem que entender isso, amiga e amigo. Se você não quiser perdoar, você tem autoridade para não perdoar. Não, eu não quero perdoar. Tá bom, tudo bem. Só que você não vai receber perdão. E não recebendo perdão, você não tem direito a nada de Deus. Zero. Não adianta você pegar a Bíblia, ler e dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mentira, vai faltar tudo na sua vida. Especialmente a paz. Porque a paz só é possível com o perdão. Se não houver perdão, não há paz. Não há paz. E você sabe disso. Eu sei disso. Quando nós não perdoamos, a nossa consciência fica ali latejando o tempo todo, incomodando o nosso ser, a nossa alma. Mas quando somos perdoados, imediatamente a nossa alma sossega, ela entra em paz. Por quê? Por causa do perdão. Então, se você não quer perdoar, tudo bem, quer dizer, tudo bem, tudo mal, mas você não quer perdoar, você também não vai ser perdoado. Você também não vai ser perdoado. Essa é a realidade. E pode ser que aquela pessoa que você não perdoa, ela venha se arrepender dos seus pecados e alcance perdão de Deus. E você que não a perdoa, você fica para trás. Você vai para o inferno por conta
de não querer perdoar. Essa é a realidade. Eu vou falar o português claro, que as pessoas entendem melhor. A verdade é essa. Quem perdoa é perdoado e tem o privilégio de herdar a vida eterna. Quem não perdoa não é perdoado e tem a desgraça desgraçada de morrer e ir para o inferno direto, porque ela negou perdão. Eu já falei aqui, eu vou mencionar esse exemplo, esse testemunho, mas serve muito bem para ilustrar, para esclarecer, para mostrar para as pessoas o que isso significa, porque Jesus veio ao mundo para perdoar, para dar direito a gente de ser perdoado. Jesus veio ao mundo para salvar, mas a salvação só vem com perdão. Se não houver perdão, não há salvação. O ladrão na cruz, o bom ladrão, digamos assim, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Só porque ele manifestou a fé, esboçou uma fé no Senhor Jesus, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, deixa eu me lembrar do testemunho, o testemunho. Nós tínhamos um obreiro que estava dirigindo um trabalho núcleo. E ele era dedicado, muito dedicado, ele dava a sua vida em favor das suas ovelhas. Mas esse obreiro já estava ficando idoso. E, obviamente, com a sua idade, ele carecia de cuidados e teve um problema de saúde. E ele foi internado no hospital. E os obreiros, demais obreiros, colegas dele, até membros mesmo da igreja e membros da igreja dele, vinham visitá-lo. Só que, por ele saber que uma outra pessoa, um outro obreiro, havia assumido o lugar dele para cuidar daquela igreja, daquele núcleo, ele ficou magoado com o obreiro, que não tinha absolutamente nenhuma culpa, só estava obedecendo. Ele foi escalado para cuidar daquele núcleo e ele obedeceu. Mas ele, esse senhor, ficou magoado, mas muito magoado. E até o dia da sua morte, ele negou perdoar aquela criatura, que não teve nenhuma culpa de ser vítima desse senhor, como aquele ressentimento. Ele morreu com o ressentimento de não ter perdoado, não queria perdoar a pessoa que assumiu o lugar dele. Isso é muito sério. Isso é o que mais acontece por aí. O que mais acontece neste mundo é o ódio, é o egoísmo, o egocentrismo. As pessoas querem ser senhoras, elas não querem ser servas, não querem servir, elas só querem ser senhoras. E quando alguém barra o caminho delas, então vem o ressentimento, vem a mágoa, enfim, aquelas coisas todas. Então, se você não aprender a perdoar, você não vai aprender a ser perdoado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E o perdão, Deus é uma autoridade, é um poder de Deus, é a autoridade de Deus para você perdoar. Deus deu a você, a mim, a todos nós, a autoridade, o poder dele para perdoar. E nós temos que perdoar. Se nós não obedecermos à voz do nosso Senhor, não perdoarmos, então nós tampouco seremos perdoados. É assim que funciona. É toma lá da cá, minha amiga e meu caro amigo. Você tem que entender isso. Deus fala através do profeta Ezequiel que se a pessoa
viver na santidade, na justiça, toda a sua vida, e no último momento ela cometer iniquidade, ela vai ser condenada. Enquanto que a outra pessoa que viveu no pecado toda a sua vida, mas no último momento se arrepender, vai ser perdoada. É assim. É assim. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Por Deus. Eu estou falando por Deus. Essa é a realidade. A pessoa não precisa nem pedir você perdão. Você tem que perdoar naturalmente, tantas vezes quantas forem necessárias. E tem mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito interessante, muito importante você saber, para não perder o tino da obediência a Deus. A obediência à palavra de Deus é uma questão de inteligência, raciocínio, razão. Você decide aqui, na cabeça, se perdoa ou não. Não depende de sentimento. Se Deus cobrasse de nós o perdão para as pessoas na base do coração, do sentimento, ele sabe que isso é impossível. Como que eu vou ter que sentir para perdoar? Eu não tenho que sentir para perdoar, eu tenho que obedecer. Acabou. Quem obedece recebe os benefícios da obediência. Então você tem que entender, amiga e amigo, que não é uma questão de sentir ou não sentir no coração o desejo de perdoar. É uma obediência. Mas, bispo, então me explica como é que eu posso perdoar. Eu já ensinei várias vezes, mas vou repeti-lo. Quando, por exemplo, eu fui também açoitado por um sentimento, um ressentimento contra uma determinada pessoa, então eu fiquei com o coração fechado. E o Espírito Santo me cobrou. O Espírito Santo disse, você tem que perdoar. E eu, com muita ira, com muita raiva, desgostoso, eu não queria perdoar. Mas o Espírito Santo me convenceu verdadeiramente que eu tinha que perdoar. Então, o que eu fiz? Eu orei por aquela pessoa, só isso. Meu Senhor, o Senhor sabe, meu coração não quer perdoar, eu não sinto vontade de perdoar nenhuma. Muito pelo contrário, meu coração quer que ela morra e a notícia corra e eu seja o primeiro a saber. Porém, em obediência à tua palavra, eu perdoo essa criatura. Eu oro por ela, eu peço que o Senhor abençoe a vida dela. Não importa se eu sinto ou não sinto, eu decido, eu uso esse direito de perdoar e na minha cabeça e eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. Quando eu fiz isso, pronto, eu fiquei livre daquele ressentimento. E eu quero o bem dessa criatura. Não quero o mal de ninguém. Eu quero o bem de todos, inclusive aqueles que me odeiam. Por quê? Porque eu não sou burro. Só se eu fosse burro, eu me alimentaria um ressentimento contra quem quer que seja. Então, nós perdoamos, porque todos somos humanos e todos somos obviamente, sujeitos a esse tipo de problema. Mas Deus nos dá o escape, Ele nos dá o direito, o poder, a autoridade para perdoar. Se perdoamos, então somos perdoados também, porque também nós falhamos. É ou não é? Como é que eu não vou perdoar uma picuinha e tendo que ser perdoado uma coisa grande comigo? Não dá. Então, Deus me dá o poder, a autoridade para perdoar aos meus ofensores. E eu os perdoo sempre, eu oro por eles.
Eu oro por eles. E peço a Deus que você entenda isso e obedeça, para que você seja levada aos pastos verdejantes. É verdade. Se você diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você tem que saber o seguinte, o Senhor é seu pastor, mas se você não ouve a voz dele, não obedece a voz dele, você não é ovelha do seu rebanho. Então ele não vai te levar ao pasto verdejante, porque você não ouve. Você é rebelde, desobediente, então você não vai aos pastos verdejantes. Não adianta você citar a palavra de Deus quantas vezes você quiser, não vai resolver. A prática é outra coisa, minha amiga, meu caro amigo. Jesus disse, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quer dizer, me obedecem. Se eu sou ovelha do Senhor, então eu vou obedecer a sua voz, eu vou perdoar. Mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que a pessoa tenha falhado comigo, mesmo que ela tenha sido injusta comigo, mesmo que eu esteja cheio de razão, eu tenho que perdoar. Não importa as circunstâncias. O que importa é o seguinte, se eu obedeço, eu sou merecedor do que Deus promete. Se eu obedeço, então eu sou abençoado, eu sou perdoado. Se eu não obedeço, eu não sou perdoado. Essa é a verdade que todo mundo tem que saber. Você que está me assistindo nesse momento, talvez dentro de uma prisão, você que carrega dentro de si uma mágoa do seu pai, da sua mãe, quem quer que seja, de uma pessoa que fez mal a você e que por causa disso você está aí na prisão, e você está cheio de ódio, esperando o momento para sair da prisão, para se vingar. Preste atenção, não adianta você querer se vingar se você quiser manter esse sentimento de ódio, porque se você se vingar, outra situação vai acontecer e você vai ficar novamente sujeito à mesma situação e vai querer se vingar. E você não vai poder se vingar de todo mundo. Então, seja inteligente, use a sua cabeça. Se você pode perdoar, ainda que você não sinta vontade de perdoar, mas ore por essa pessoa. Diga, ó Deus, eu perdoo fulano. Só isso, confessa. Porque essa palavra sua é poderosa diante de Deus. Deus entende você. Ele sabe que no seu coração não é possível isso. A gente não tem o controle do coração, mas a gente tem o controle da nossa mente. Nós podemos dizer, não, eu aceito ou eu não aceito. Eu quero ou eu não quero. Eu perdoo ou eu não perdoo. Se eu perdoo, então é óbvio que Deus me perdoa. Faça isso, porque se você não fizer, você não vai ter paz. Enquanto você não perdoar, você não vai ter paz. Não vai ter paz. Essa é a realidade. Porque quando há perdão, há paz. Quando não há perdão, não há paz. E quem é sábio, quem é inteligente, pratica aquilo que Deus ensina. É ou não é? Quem tem juízo obedece. Quem não tem, padece. Essa é a realidade. Você depende de si próprio. Não adianta você ser fiel à igreja, fazer tudo direitinho, bonitinho, certinho, mas se você mantém um ressentimento, então esse ressentimento mostra que você não é servo de Deus, você serve ao rebelde, a Satanás, que foi o primeiro rebelde. Então, que é o pai da mentira, que é o pai do pecado, que é o pai da rebelião, é o pai do ódio, é o pai da vingança. Então, quando a pessoa não obedece a Deus, ela obedece ao diabo. Quando ela desobedece ao diabo, ela obedece a Deus. Está aí. Você quem decide. O seu futuro é eterno. Tá bom? Hoje nós temos aquela reunião toda especial, reunião em favor das almas, inclusive há um vídeo muito interessante que uma matéria muito bacana que vocês têm que assistir, hoje nas igrejas universal do Reino de Deus. E
no dia 25, nós voltamos ao jejum de Daniel, o jejum de informações, de entretenimentos, de tudo. Nós vamos fazer uma lavagem da nossa mente, tirar tudo que não presta, esquecer o que nós reunimos na nossa mente e deixá-la limpa para receber o Espírito Santo. 21 dias de renúncia de informações, de entretenimento, de redes sociais, de shoppings, etc. Você, se você quiser, ninguém é obrigado, cada um faz de acordo. Nós levantamos a bola, então quem quiser vai, quem não quiser fica. Mas além desse sacrifício do jejum de informações, você também vai ter que fazer um bem à pessoa mais próxima de você, que é o segundo grande mandamento. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que você não quer para o seu próximo, o que você não quer para si, você não deve querer para o seu próximo. Você deve querer para o seu próximo o que você quer para si. Quer dizer, você vai beneficiar o seu próximo. Quando você beneficiar com um abraço, com uma palavra de amor, com uma palavra de compreensão, com o perdão, por exemplo, quando você abaixa o tom da sua voz para falar com a pessoa que você tem uma espécie de ojeriza, né? Você não tem simpatia nenhuma por aquela pessoa que está próxima de você, que trabalha junto com você, lado a lado com você, então você vai abaixar o tom de voz e vai falar bom dia, Deus abençoe e tal, coisa dessa natureza, para que então você venha ser beneficiada também. Vamos trabalhar um jejum de Daniel junto com esse sacrifício, em dobro, sacrifício de informações, etc., e também o sacrifício de querer o bem do nosso próximo. Tá bom? Falaremos mais a respeito. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.